Segundo Bertolt Brecht, o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Sob essa perspectiva, qual política você faz quando você diz que odeia política? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Aracy Zebral Teixeira e professora Maria Regina. E estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, aqui entrando no nosso terceiro bimestre, fazendo a nossa primeira aula de 4 dentro desse bimestre. Lembrando que essa aula aqui é para o terceiro ano. E estamos aí para conteúdo, cara. Vamos aí tentar pensar aí, bora com nós. Galera, se a gente quiser questionar quem diz que odeia política, afirmando que essa galera faz política, a gente vai ter que entender de 3 coisas pelo menos: poder, política e Estado. E nessa aula veremos poder e política. Diante do senso comum, poder, política e Estado tendem a se confundir. Entretanto, do ponto de vista sociológico, mesmo que esses 3 termos carreguem profundos laços, também há grandes distinções entre eles. Isto é, cada um deles, para a sociologia, tem uma definição muito específica. Em suma, quando estamos falando de poder, estamos falando da possibilidade de exercício da influência ou opressão de um grupo sobre o outro. Quando estamos falando de política, estamos falando dos grupos e partidos políticos e os usos dos meios que organizam o poder. E quando estamos falando de Estado, estamos falando efetivamente do exercício do poder. Mas professor, eu não estou entendendo. Explica de forma mais detalhada para ver se eu entendo. Presta atenção. Quando estamos falando de poder, podemos usar o sentido dado por Max Weber, onde poder é a imposição da própria vontade, mesmo quando há resistência. Esse poder pode ser tanto legal quanto social. Ele é legal quando ele é oriundo das leis que o Estado promove. E aí, um bom exemplo de poder legal são as multas de trânsito. Toda vez que alguém comete uma infração no trânsito e uma infração for notificada, seja por um oficial ou por um dispositivo de segurança, essa pessoa certamente será notificada com uma multa. No caso do poder social, ela ocorre dentro das relações cotidianas. Por exemplo, o poder que uma autoridade religiosa exerce sobre os fiéis, quando este orienta, aconselha ou reprova certas condutas dos fiéis. Lembrando que, em contrapartida, a autoridade religiosa também tem obrigações para com sua comunidade, portanto, o poder exercido sobre todos, embora alguns tenham mais controle sobre eles. Se o poder legal é reconhecido diante das leis, o poder social não precede da mesma forma. O poder social pode ser tanto explícito como implícito. Por exemplo, quando uma pessoa adere a uma determinada religião, automaticamente ela estará aderindo aos preceitos e comportamentos designados dentro daquela religião. Caso ela venha entrar em desacordo com as normas estabelecidas, certamente alguém lhe chamará a atenção. Chamamos isso de poder social explícito. Agora, quando se trata de comportamentos já internalizados pelo sujeito, como, por exemplo, o papel que o sacerdote deve cumprir diante do público, caso ele venha a descumprir esse papel, sua posição será questionada diante da comunidade, podendo perdê-la, inclusive. Chamamos isso de poder social implícito. Enfim, todos esses elementos têm apenas um objetivo: assegurar as relações de poder dentro de uma sociedade. Em última instância, essas relações de poder garantem 2 coisas: reconhecimento social e sentimento de pertencimento. Por reconhecimento, entendemos aqui a reivindicação do sujeito por ter um papel social reconhecido, e por sentimento de pertencimento, entendemos como uma tentativa de criar uma esfera de solidariedade onde todos os sujeitos se reconheçam mutuamente. Se voltarmos a nos perguntar qual política fazemos quando dizemos que odiamos política, certamente estamos fazendo um discurso de impacto político. Em outras palavras, estamos fazendo algum tipo de política, ainda que a negação da política exercida naquele momento. Agora que compreendemos que as relações de poder vai das mais simples às mais complexas, temos que compreender como esse poder é exercido na sociedade. Isto é, tentaremos entender agora as formas de exercício do poder. As formas de exercício de poder são diversas. Entretanto, podemos destacar 3, segundo o sociólogo Max Weber: o poder
poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O primeiro diz respeito à posse de bens materiais, o segundo diz respeito à circulação de informações e ideias com o objetivo de influenciar opiniões. O terceiro diz respeito a técnicas e instrumentos que influenciem a conduta alheia. Para entender o poder econômico, é necessário compreender que a nossa sociedade é estruturada na troca de bens materiais. Bens materiais, nesse caso, é sinônimo de acúmulo financeiro. Pessoas, grupos e instituições que acumulam maior quantidade de bens materiais têm maior força nas suas relações de poder econômico. Ou seja, se você nasceu desprovido de bens materiais, terá que fazer esse acúmulo ao longo da vida. Ou, do ponto de vista econômico, você sempre irá competir em desvantagem. O poder ideológico consiste na capacidade de influenciar pessoas e comportamentos por meio de ideias que são disseminados entre os diversos grupos sociais. Os lugares mais comuns de vermos esses poderes sendo exercidos são pela educação ou pela mídia. Por exemplo, quando um determinado conjunto de ideias, por meio de reportagens exibidas diversas vezes em diversos veículos de comunicação, toma corpo na sociedade, esse conjunto de ideias será reproduzido ideologicamente pelos diversos grupos que compõem a sociedade, em virtude da influência que esses veículos de comunicação exercem. E por último, temos o poder político. Este se baseia tanto no elemento consenso quanto no elemento força. O uso do consenso político se dá à medida em que os diversos grupos sociais chegam a acordo sobre o que é melhor para todos. O uso da força é exercido quando esse consenso não existe e o grupo social dominante impõe a sua vontade. Essas formas de dominação, para o sociólogo Max Weber, podem ser legítimas ou não. Quanto mais próxima do consenso ou a influência é aceita, mais caráter e legitimidade ganhará essa dominação. Para o sociólogo, há 3 tipos de dominação: a tradicional, a carismática e a racional legal. Obviamente que no exercício do poder podemos ver na mesma forma de dominação os 3 tipos. Entretanto, um tipo de dominação terá mais influência do que o outro. A dominação tradicional se baseia em histórias originárias e nos costumes para manter suas formas de domínio. Por exemplo, o poder religioso carrega consigo histórias que orientam como os fiéis devem se comportar. A dominação carismática usa da crença da excepcionalidade de um determinado indivíduo, o qual seria superior a todos os outros. Um exemplo, o messianismo exercido por religiosos, os quais juntam multidões em torno da sua figura. Diferentemente da dominação tradicional, que é baseada numa história, nesse caso, a dominação é baseada na figura do sujeito. E temos, por último, a dominação racional legal, que tem como característica o conhecimento coletivo e a aprovação de todos das normas e regras que regulam a sociedade. O exemplo aqui é o nosso Estado moderno e o seu uso da burocracia, que não distingue quem são os sujeitos, ou seja, seria usado aqui o princípio da impessoalidade. Portanto, política e poder são 2 elementos que parecem distintos porque fazem parte de um conjunto de elementos que se misturam dentro de uma mesma prática. Entretanto, é possível distinguir poder e dominação como elemento essencial da influência sobre o outro, e política como técnica de exercício desse poder e dominação. De tal forma que, quando alguém diz que não gosta de política, é uma técnica para esvaziar o mundo político. Todavia, o mundo político sempre será ocupado por uma pessoa ou grupo social. Retirar-se e convencer os outros a se retirarem da política é delegar poder a quem já domina a política. Então, você consegue compreender porque Bertolt Brecht chama esse tipo de sujeito de analfabeto político? Enfim, ao que me parece, com toda a razão. Rapaziada, essa foi a nossa aula de hoje. A gente espera que vocês tenham aprendido, que vocês tenham assimilado e, sobretudo, que vocês tenham se sentido provocados. Beleza, galera? Se quiser, deixa um like aí. Se não quiser, não tem problema não. A gente tá na mesma caminhada. Mas, por gentileza, compartilha, deixa comentário, dá um feedback pra gente aí, fala como é que tá, porque a gente tá aí nesse rolê pra isso. Beleza, rapaziada? Galera, beijo do prof e até a próxima.